tem pessoas que se tornam referência nesse período, um pouco antes da Aliança da Paz, na Aliança da Paz, e nesse tempo todo. E a gente estava lembrando de manhã, quando eu fui pegar a palavra e comecei a procurar, lembrando da pastora Sheila, do pastor Sandro, que quando eu conheci eles ainda nem namorados direito, estavam namorando, mas estavam meio assim, né? E ele era usuário, né? Ela, namorada de usuário, aquela coisa toda. E ela se converteu, e em seguida ele se converteu, e naquele período ele abandonou todo esse trajeto, né? De uma forma milagrosa. Ele não precisou de casa de recuperação, nada disso. Ele aceitou seguir a Jesus como o Senhor da vida dele, e mudou a história dele. E depois disso ele acabou assim vindo a casar, eles se casaram e nós fizemos o casamento deles. E naquela época até interessante, porque o pai do pastor Sandro era de outra religião, e ele ficou um pouco assim, desconsolado de ver o filho, ao invés de casar onde ele acreditava, casar de repente numa igreja evangélica, com um baixinho descabelado lá, fazendo casamento. Os amigos do pastor Sandro, olha, se a polícia baixasse lá, todo mundo estava em cana. Se desse um tapa na mesa, era pó para todo lado. Negócio assim, complicado. Mas foi um momento muito especial. E dali começou uma nova vida para eles, um novo tempo. Nasce mais para frente aí a Esther, que hoje está lá em Dallas, dançando nas igrejas lá em Dallas, ou seja, como uma referência, né, daquilo que Deus faz na vida de alguém. Ou Daniel, né, com 14 anos está aí também. E aí a gente começa a entender como Deus opera. Anos atrás era uma maneira, agora já mudou, agora já são os filhos. Você viu os pais casando, viu os filhos sendo apresentados, viu, né, de repente agora já adultos praticamente. A Esther já é uma moça. E aí nós começamos a falar assim: Senhor, que mais o Senhor tem ainda para fazer no nosso meio? Isso que nós vimos em uma família, mas quantas famílias foram abençoadas através de entrega, através de posicionamento, através de reconhecimento. Muita gente não toma posse das coisas que Deus tem para eles, não porque Deus não faça, mas porque ele não segue os critérios de Deus, não entende os critérios de Deus, não obedece os princípios de Deus, e aí eles ficam à mercê daquilo que é correto, daquilo que Deus se agrada, daquilo que Deus está pronto para abençoar. Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu queria deixar um parabéns para todos nós aqui, para cada um dos membros que não estavam aqui ontem, né? Parabéns, porque você tem vencido a cada dia, tem continuado sempre, tem conhecido, né? Tem visto coisas que já aconteceram. E hoje está até conosco o Rafael, né? O vereador, eu ia falar evangelista, o vereador Rafael Demarque, quase um pastor aí, esposa. E quando eu conheci ele, muitos anos atrás, a gente estava até tomando café junto lá na CIEAB, né? Nada a ver com a igreja aqui. Foi lá em São Paulo, nós dois de São Bernardo, fomos nos conhecer lá. Como Deus vai fazendo coisas, vai alinhavando, né? A vida da gente é alinhavada. A cada dia Ele vai colocando relacionamentos, estabelecendo boas amizades. E das boas amizades, olha o que acontece. Hoje eu olho para o homem casado, sério, um cara, né, até de óculos aqui, né? Esse jovem, né, ele era um rapaz muito ativo, e hoje está aí, e de repente você fala assim, a seriedade, Deus reconhece e abençoa. Você hoje está aqui na igreja, pensa nisso. Amanhã 18 anos, depois 19, 20, não importa o tempo, importa a intimidade do relacionamento com Deus, importa conhecer a palavra de Deus, importa a gente estar aberto para ouvir tudo que Deus tem para falar e viver ou vivenciar tudo que Ele preparou para nós. É muito importante isso, porque é uma liberação de transformação que Deus tem para você. Hoje eu coloquei como tema, né, onde brilham as estrelas. Diga, onde brilham as estrelas. Eu não falei hoje, mas não é verdade, eu tenho que falar a verdade. Esse tema foi pregado, foi ministrado em 2005. Você vê que eu não sou velho, mas já faz tempo, tá? Em 2005 nós ministramos essa palavra, e quando eu estava olhando, me deu uma saudade de ministrar ela de novo. E aí você fala assim, puxa, passa o tempo, passa. Nós, pastor Fábio, que controlava as pregações aí, tem mais de 2.000 ministrações que foram feitas.
Aí você fala assim: eu não entendi alguma coisa. Olha, é só prestar atenção, que você ia ver muita coisa aí sendo ministrada, a Bíblia inteira sendo ministrada, a palavra de Deus sendo ministrada, para que você seja forte, para que você seja vencedor, para que você seja preparado. Então essa palavra aqui, na verdade a base dela é 2005. Olha que coisa interessante, a palavra ela era, mas ela se mantém. Por quê? Porque Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele não muda. A palavra de Deus não muda, as pessoas mudam. Vira e mexe, tem gente querendo colocar um capítulo a mais no livro de Atos, colocar alguma coisa no livro de Salmos, colocar, né? A gente fica vendo aí aparecendo na internet umas coisas fantásticas, mas a realidade é que a palavra dele é uma só, e Ele vela pela sua palavra. Não dá para mudar, não dá para mudar. Então, se eu perguntar para você onde brilham as estrelas, eu tenho certeza que de pronto você vai dizer: no céu. Lá em cima tem um monte de estrela. Está errado? Não. É verdade, mas é importante que a gente dê uma olhadinha nisso, para se aprofundar um pouquinho mais, porque eu não sei se você reparou, mas as estrelas brilham mais, ou quase totalmente, à noite. Diga: as estrelas brilham à noite. É interessante, elas não deixam de estar no céu. Não é porque é de dia que elas deixaram de existir, mas elas continuam existindo, mas o brilho dela acontece muito mais à noite, aonde a escuridão vem, e ela consegue se apresentar, ela consegue iluminar. E uma coisa importante da gente entender e ver, né? Quem já foi de repente aí para Minas, quem já foi para Goiás, quem já foi para essas chácaras, fazendas, e a gente vai para lugares que são retirados, onde a iluminação não está perto, a gente olha para o céu e costuma dizer assim: nossa, parece que as estrelas estão mais perto de nós. Será que elas desceram? A terra subiu? Então o que quer dizer isso? Quanto menos luminosidade fora, externa, mais a gente enxerga o brilho da estrela. Mas eu te pergunto, a estrela tem brilho próprio? Ou ela reflete o sol? Ah, ela reflete o sol. Então peraí, o brilho que a estrela tem é o reflexo que o sol ministra sobre ela. E aí nós começamos a entender uma coisa mais profunda nesse contexto geral. Olha, Mateus 5,14, o que ele fala? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vou ler de novo aqui embaixo, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, resplandecer a luz de Deus, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos. Nós só somos a luz do mundo, não porque somos luz, mas porque a luz dele reflete em nós. A luz que Deus ministra, a Bíblia diz que Ele é o sol da justiça. E esse sol está, vamos dizer, refletindo em nós, que somos as estrelas, uma luz especial. E aí, quanto mais escuro estiver, mais vai aparecer essa luminosidade, mais vai dar essa direção, mais as pessoas vão poder enxergar. Resplandeça em vós a vossa luz diante dos homens. Ou seja, o nosso brilho, o nosso reflexo não é para nós mesmos, mas é para que nós venhamos a iluminar as pessoas, venhamos a dar direção para as pessoas. E muitas vezes nós começamos a não perceber ou achar que somos fortes sozinhos ou independentes, mas na realidade nós não somos independentes. Nossa dependência é total de Deus. Nós apenas refletimos o tamanho do poder e da glória que Ele manifesta sobre nós. Nós fomos escolhidos para isso. Diga: eu fui escolhido. Por isso eu trago o reflexo. As pessoas, quando olham para você, veem a luz, e a luz que eles veem em você não é de você mesmo. Paulo, ele dizia isso: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo. Ele tinha a manifestação de Cristo na vida dele. Então, à medida que olhavam para ele, não é que eram para ver ele, estavam vendo nele a manifestação de Cristo. Quando as pessoas olharem para você, vão ver a luz, mas a luz que eles estão vendo não é a sua luz, é a luz que está em Deus, em Cristo, e reflete em você. E aí você começa a iluminar, aí você começa a direcionar, né?
É uma coisa mais ou menos assim. Às vezes o pessoal fala, mas qual é o tamanho dessa luz? Qual é a proporção dessa luz? Eu imagino o seguinte, que eu chegue aqui agora e risque um fósforo aqui e coloque na frente de vocês. Que diferença vai fazer essa luz? Nenhuma. Porque diante de tanta iluminação que tem aqui, um refletor e tudo isso, um fósforo não faz diferença nenhuma. Agora imagina, de repente eu mandar apagar todas as luzes do painel, deixar aqui, quem já entrou aqui à noite com tudo apagado sabe, é um breu, porque é tudo fechado. E aí eu arriscar aquele fósforo, ele já é luz, ele já dá direção, ele já mostra caminho. E aí nós começamos a perceber que não dá para a gente querer agora avaliar a quantidade de luz, mas dá para avaliar o que a luz pode fazer. Porque quando nós estamos em casa e acaba a luz toda, e as mães costumavam acender um fósforo para achar onde é que estava a tal da vela, ou até mesmo nos dias de hoje, sei lá, achar onde está a lâmpada de emergência. Hoje usa muito celular, né? Mas vamos dizer assim, que você risque um fósforo, com aquele único fósforo você vai até a gaveta, acha o que você precisa, pega aquilo lá, acende e dá continuidade naquilo que você está fazendo. Mas é uma coisa tão pequena, é algo tão pouco, mas é o suficiente, porque luz e trevas não se misturam. Se tiver trevas e acender pequena que for a luz já dá direção. Por isso que nós temos que começar a entender que a necessidade das pessoas não passa por toda a quantidade de luz, mas por um caminho pelo qual eles possam passar, um caminho pelo qual eles possam percorrer e alcançar a saída ou a necessidade suprida que eles têm. Por isso, eu preciso dizer que a luz que você tem não é para ficar guardada. Cutuca o irmão do lado e fala, sua luz é para brilhar. Fala para ele, você é estrela. A luz que está em você vem de Cristo, mas direciona pessoas, libera pessoas, transforma pessoas. A escuridão há uma representação de dificuldade. Então quando nós falamos de escuridão, nós estamos imaginando, né? A pessoa enferma, angustiada, com problemas, com N dificuldades. E você como luz vai dar a ele o que? O caminho que isso, ou que pode trazer mudança para isso, que pode trazer restauração para isso. Você é a boca profética, você é aquele que tem uma intimidade perfeita com Deus e tem uma palavra para trazer essa transformação. Então aquilo que você faz não é apenas para você, mas você leva as pessoas que estiverem à sua volta a receber tudo isso que é necessário, tudo isso que é importante. E talvez você não tenha percebido, ou talvez até você tenha dito já, as pessoas são interesseiras. É verdade. Quando eu oro pelas pessoas, a pessoa é abençoada, ela tem tudo, ela veio aqui com dificuldade, desempregada, abatida, é enferma, problema no casamento, aí eu oro e ela é abençoada. Mas depois, quando tudo está bem, o que ela faz? Ela vai embora, porque está claro. Porque a escuridão passou, está claro. E aí de repente você imagina, alguém vai dizer assim, puxa vida, essas pessoas não gostam de mim, elas não me valorizam, elas não me enxergam. Mas a gente não faz a mesma coisa com o fósforo? A gente usa ele quando a gente quer acender a churrasqueira, quando a gente quer acender o fogão, quando a gente quer acender alguma coisa, a gente vai lá, lembra do fósforo, pega ele e acende. Mas não é que você deixe de gostar dele quando você não precisa, mas quer dizer que não há necessidade. Ou seja, as pessoas não deixam de gostar de você porque você trouxe a bênção e ele não precisa mais, mas a ausência da necessidade. E é isso que precisa entrar no nosso coração. O brilho que está em nós, ele não é nosso, ele é de Deus. Ou seja, quando nós refletimos ou damos direção para as pessoas, nós não somos melhores ou piores, nós somos apenas uma referência de Deus na terra, mas uma boa referência de Deus, uma referência que traz realização. E toda vez que alguém andar na escuridão, vai lembrar que tem você, que é a luz do mundo, que é o sal da terra, que foi chamado para refletir a glória de Deus e para fazer a diferença no lugar que você andar. Então aí é que entra a certeza e a convicção no coração de que o que eu preciso é da presença de Deus. Porque independente se as pessoas vão precisar de mim ou não, independente se há escuridão ou não, o Senhor continua brilhando como o sol. Ele continua brilhando com a autoridade, Ele continua brilhando com o poder. E Ele não vai esquecer
de manifestar isso, dia nenhum, tempo nenhum, em todo tempo Ele vai continuar derramando e colocando realmente o melhor dele sobre a sua vida, para que você possa trazer essa condição para todas as pessoas que estiverem à sua volta. Quem já passou algum tempo de aflição, sabe o quanto é bom, quando as coisas estão difíceis, que venha a luz. Como é bom quando a gente tem alguém que ora por nós. Como é bom quando a gente tem alguém que nos ajuda, que nos apoia, que nos dá a condição de enxergar a continuidade e não apenas a dificuldade. Deus sabia tanto dessa necessidade, que quando Ele criou o céu, a terra, lá em Gênesis, Ele disse que criou a noite e o dia. Você reparou nisso? Ele criou a noite e o dia. Ele criou a escuridão e criou o dia. E Ele disse que a noite era para descansar, ou seja, era para o pessoal reduzir a marcha, e nessa hora era para Ele restabelecer as suas forças. Você sabe que muitas vezes a gente vê a escuridão como um grande problema, mas quando a gente vai estudar o que acontece no tempo da dificuldade, é que as pessoas se aperfeiçoam, se melhoram, se desenvolvem. As pessoas na dificuldade é que eles conseguem melhorar a sua vida. Até mesmo quando você pega alguém aí que pegou algum tipo de virose, alguma coisa, diz que depois que ele pega aquilo, ele fica mais forte, porque cria anticorpos. Então, no meio dessa escuridão, dessa dificuldade, ou dessa noite que Deus criou, Ele sabia que as dificuldades viriam, mas que no meio dessa dificuldade você seria aperfeiçoado para brilhar mais ainda, para ter mais ainda. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A luz brilha logo cedo. Você amanheceu, abriu a janela e o sol estava lá. É a bênção, é a realização. Fala para a pessoa do lado: você não é opcional, você tem que brilhar, porque você tem Jesus Cristo. Então não é opcional. Você é portador da luz. Você tem essa manifestação, essa claridade, essa unção que está em você. É realmente para levar as pessoas a um encontro grandioso, né? Diz que o sol é uma estrela de quinta grandeza, que ele é poderoso, que ninguém consegue chegar perto dele, porque morreria queimado, de tão forte que ele encandece, que ele é, né, muito forte. E aí nós falamos assim, e ele é comparado a Deus. Ele não é como Deus, ele é menos que Deus. Então imagina a luz que o Senhor emite sobre você, porque Ele criou o sol, Ele criou a terra. Então imagina a luz que Ele emite, ou como Ele coloca a unção e o brilho sobre a sua vida, a autoridade sobre a sua vida, para você fazer coisas tremendas, né? Muitas vezes a gente não percebe que nós fomos chamados para brilhar na escuridão. Diga aí, eu fui chamado para brilhar na escuridão, no meio da dificuldade, no meio da falta de dinheiro, no meio da enfermidade, no meio dos problemas, daquele vizinho encrencado, daquele amigo não sei o que, daquele patrão ruim, da ausência de emprego. Em qualquer lugar que você for, a manifestação do Senhor proverá algo novo para a tua vida, proverá algo novo para trazer a você uma visão totalmente diferente, né? Não, peraí, o meu brilho vai transparecer cada dia mais. Todo dia eu vou sentir essa novidade de vida, esse aperfeiçoamento da parte de Deus. Algo novo Ele tem preparado. Será que Deus, ou você, né, está percebendo essa manifestação de Deus na sua vida? Você está abrindo a boca para o seu amigo, para o seu vizinho? Você está falando das coisas de Deus para ele? Você está liberando palavras de bênção, de transformação, de restauração? Eu tenho certeza que Deus te colocou como luz, porque Ele conta com você para poder abençoar toda a terra. Ele conta com você. Ele sabe da necessidade dos seus queridos aqui, para multiplicar todo o preparo. Lá no livro de Atos, no capítulo 27, fala de uma situação especial. Paulo estava lá, né? Ele já tinha pregado, já tinha falado, estava indo preso, e nesse ir preso, colocaram ele no navio e estavam levando ele. E de repente esse navio começa a ser açoitado aí pelo vento, e as coisas começam a ficar complicadas. E Paulo vai lá e começa a falar com o capitão do barco, falar para ele
que eles iam ter que realmente se lançar nas águas e soltar o barco, que o barco se perderia, mas nenhuma vida se perderia. E aí começa uma direção, vamos dizer assim, uma luz especial, ao qual o próprio capitão começa a reconhecer em Paulo algo de Deus. Era um hábito naquela época, quando você tinha escravos presos no barco e o navio fosse afundar, a primeira coisa que se fazia era matar essas pessoas. Matava-se todos os escravos e todos aqueles que eram presos, para que nenhum deles escapasse com vida, para que não se perdesse, porque eles tinham o quê? Uma sujeição de responsabilidade, e aí alguém poderia dizer que foi feito de propósito, então eles preferiam matar todos. Mas quando Paulo fala com o capitão muda de ideia e dá uma ordem: não mate ninguém. Aquele barco naufragou, eles saíram do barco, o barco bateu nas pedras, se perdeu, mas nenhum deles morreu. Conforme Paulo falou, assim aconteceu. Mas o que mudou ali no meio? O que mudou aquela lei? O que mudou aquela estrutura? Alguém que era estrela naquele lugar e que brilhava: Paulo estava ali como estrela, estava ali como luz, e o capitão reconheceu a luz que estava nele e mudou a configuração, a visão dele para esse projeto. Todo lugar, por mais complicado que seja, toda situação, por pior que seja, quando houver uma estrela naquele lugar, haverá brilho. Quando houver brilho, haverá luz. Quando houver luz, haverá proteção e restauração. Você precisa estar preparado para ser essa estrela, não importa. Imagina a situação dele, ele estava como preso, ele não tinha autoridade nenhuma, ele estava lá dependendo de todo aquele pessoal, o navio ia naufragar, mas ele não volta atrás e continua. Por isso que eu falei aqui em 27:20 de Atos, fala assim: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Parecia o quê? Já muitos dias, nem sol, nem estrelas, porque tinha uma tempestade. Quando as nuvens estão no céu, elas bloqueiam a nossa visão do céu. Quando está chovendo muito, pode ser de dia, pode ser de noite, a gente não enxerga o céu. E não enxergando o céu, não enxerga o quê? As estrelas. Não enxerga qual o caminho que deveria seguir. E ele fala aqui de uma forma tão clara: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não se enxergava nada, estava tudo escuro, mas havia uma estrela dentro do barco. Será que tem uma estrela lá na sua casa? Será que tem uma estrela lá no seu trabalho? Será que tem uma estrela lá onde você estuda? Porque se você é cristão, você é essa estrela. Você é essa manifestação de luz da parte de Deus para mudar toda a história, toda a configuração, toda a situação, por pior que seja. Nós olhamos para cá e começamos a entender. As pessoas estavam desesperadas, necessitadas. Por quê? Porque não estavam enxergando nada, estavam preocupados: o que vai acontecer? E quantas vezes nós temos encontrado gente pela nossa vida que estão desesperadas, que estão angustiadas, que estão oprimidas. Às vezes pelo quê? Desemprego, enfermidade, opressão, separação do casamento, roubo, as falcatruas, né? O inimigo está tendo liberdade de atacar. E você encontra aquela pessoa e ela está precisando da estrela, precisando de você. Fala para o irmão do lado: você está ouvindo, estrela? A tua obrigação é brilhar. Fala para ele: então brilha, não fica escondido, libera a manifestação, libera a presença de Deus, libera o poder de Deus, porque o caminho que eles precisam você tem. Você tem essa situação para mudar tudo que for necessário. Quando as pessoas estão sofrendo, vem algo chamado desânimo, e quando há o desânimo, nós ficamos bloqueados até de enxergar o futuro, porque o desânimo é algo que nos rouba. E só tem um jeito. Você já pensou? Você está de repente triste, está chovendo muito, está tudo feio, mas de manhã cedo, quando você abre a janela, está aquele solzão lá fora, e você fala: nossa, deu enchente, as coisas aconteceram. Mas essa claridade dá um renovo para que a gente vá lá e lave todo o quintal e restaure o que está caído, aquilo que foi quebrado, comece tudo de novo. Você precisa entender que sem esse brilho, nem você, nem as pessoas que estão à sua volta vão ter força para vencer situações difíceis, né? Situações complicadas. Quando a pessoa está perdida em meio à dificuldade,
ele não enxerga Deus. Quantas vezes você já viu isso? Pessoas que estão lutando, e você fala para ele de Deus, ele não acredita. Não é possível, não vai acontecer, não tem jeito. Quantas vezes você viu pessoas que não conseguem enxergar nem a glória de Deus, nem a unção de Deus, nem o poder de Deus, às vezes sendo crentes, às vezes já conhecendo Jesus, eles perdem a referência. Por quê? Escuridão. Quando vem a escuridão, ele vai, vamos dizer assim, perdendo a visão, ele começa a desanimar, e ao invés de brilhar e de refletir a glória do Senhor, ele se perde nisso tudo. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender como é difícil o tempo da escuridão. Eu estava lembrando aqui de manhã que quando eu era jovem, a gente tinha o hábito, uns amigos lá da empresa, de viajar para pescar juntos. Então a gente ia em alto mar, alugava aqueles barcos de 15, 20 pessoas e ia lá pescar. E a gente sempre ia na luz do dia. Mas aí um dia eles falaram assim que era muito legal ir de madrugada. E aí, ao invés de sair de manhã, eles combinaram, vamos sair umas 2 da manhã, por aí e tal. E aí nós fomos juntos. Chegou lá, a gente não enxergava muito, mas tinha a luz do barco, tinha a luz do ancorador, das coisas, estava tudo ótimo. 3 horas depois, entrando dentro do mar, a luz da praia sumiu. Se olhava para a esquerda, negro. Olhava para a direita, negro. Olhava para frente, também. Olhava para trás, nada mais. Eu não sei o que aconteceu, mas entraram várias nuvens e a coisa ficou realmente escura. Realmente escura. E todos nós que estávamos lá para nos divertirmos, começou a ficar aquele momento de: rapaz, se acontece alguma coisa aqui, o que a gente vai fazer? Para que lado a gente vai? Você pode estar com a boia, como você quiser, mas para que lado? Porque você não sabia para que lado ir, porque você não enxergava o lado. E aí foram perguntar para o rapaz do barco, e ele falou: olha, nessa hora ficar na água e esperar. Se acontecer alguma coisa, tem que ficar aqui flutuando até que alguém clareie o dia, alguém venha te salvar. Todo mundo tinha que pescar, mas a gente ficava com a linhada lançada assim, mas um olhando para o outro. Ninguém estava nem aí para o peixe, como diz a história. Ninguém nem olhando o que ia acontecer, porque bateu um certo medo no grupo todo, que todo mundo ficou pensando: tá, e se a gente tiver problemas? Eu não sei nadar, sou sincero. Então eu já coloquei logo 2 coletes, né? Aquela que é o primeiro colete para segurar, o segundo para apoiar o primeiro. Eu falei: acontece o que acontecer. Mas foi engraçado. Quando foi umas 15 para 6 da manhã, começou a clarear, a nuvem saiu, veio o sol, a cara do povo mudou totalmente. Tiraram as trevas e colocaram a luz. Você já viu o pessoal brincando, falando, rindo? Estava um silêncio mortório daquele negócio. De repente já virou brincadeira, todo mundo feliz. Por quê? Porque agora as trevas se dissiparam e agora a luz começa a reinar. Diga: eu sou luz. Então aonde eu estiver, haverá paz, alegria, gozo, realização. Eu faço a diferença no lugar que eu chego. Eu faço a diferença na minha vida e na vida das pessoas. É muito importante que a gente entenda isso, porque quando a gente ficar olhando só para as coisas, as dificuldades, nós ficamos abatidos. E a escuridão da noite, ela muitas vezes não consegue nos dar a dimensão de tudo que está atrás dela. Já repararam? Você entra num quarto, ele está apagado, parece que não tem nada nem ninguém, está tudo apagado, você não vê, você continua andando, tropeça no banquinho, cai. Mas quando acende a luz, você olha, tem sofá, tem banquinho, tem televisão, tem isso, tem tanta coisa lá dentro. Mas quando a luz estava apagada, você não enxergava nada. Por isso a importância de você ser luz, porque muita gente não está enxergando nada, não enxerga a glória, o poder, a autoridade, a manifestação, as promessas de Deus. Não enxerga. Eles acham que tudo está preso, parado, bloqueado, impedido, mas Deus está aí do mesmo jeito, pronto para fazer tremendos milagres. Deus continua sendo o mesmo. De dia Deus é Deus, de noite Deus é Deus, na claridade Deus é Deus, e na escuridão Deus é Deus. Você só precisa dar a direção para as pessoas que existe um Deus e Ele está presente. Por isso a importância de você brilhar, de você mostrar que está pronto, mostrar que foi chamado, mostrar que Deus tem coisas tremendas para você. Quando não há luz,
As pessoas procuram uma luz. E muitas vezes eles pegam o tipo de iluminação errado. Quanta gente foi para outras religiões, perdeu muitas coisas, sofreu, foi judiado, fez de tudo. Aí você fala assim, mas precisava? Não precisava, mas era aquilo que ele acreditava que era o melhor. Era aquilo que ele entendia que era o melhor. Passa o tempo e ele acaba encontrando o caminho. Glória a Deus se ele encontrou. Mas se ele não encontrou, ele vai viver a vida toda no engano. Vai viver a vida toda, e quando sair dessa terra ele não vai chegar à presença de Deus. Mas por quê? Porque ele andou em trevas e não em luz. E nós precisamos dar esse apoio para essas pessoas. Nós precisamos, porque as pessoas estão procurando um brilho especial, um brilho de Deus, um brilho diferente. Nós às vezes não percebemos isso. Aquela situação de Paulo diz que o barco foi dar nas pedras, ou seja, quebrou todo, se estragou todo. O material pode sofrer alguns danos, alguma coisa, mas o espiritual vai ser guardado por Deus. É por isso que nós temos que dar direção, porque a própria Bíblia diz para a gente não se preocupar com aquele que pode matar a nossa carne, mas se preocupar com aquele que pode matar o nosso espírito, porque nos distancia de Deus para sempre. Isso fica muito claro, e nós precisamos estar prontos para lutar contra essa situação, para ir além, para entender. Você é aquele capitão, é aquele homem de Deus que vai nortear os outros, vai colocar a direção para as pessoas, vai levá-los ao conhecimento, vai levá-los ao preparo, porque caso contrário, nós vamos ver as pessoas passando e se perdendo. Ontem, quando nós falamos de 12 homens e um destino, né? Nós vimos que quando Jesus pegou aqueles 12 e trabalhou com eles, o que aconteceu? Eles foram se multiplicando, porque eles eram luz, porque eles estavam refletindo a presença de Cristo. Mas Jesus, ele subiu para a glória, ou seja, ele foi para o Pai, mas eles estavam com a luz. Então onde eles chegavam, eles faziam o quê? Colocavam a luz, destinavam as pessoas ao caminho correto, mostravam para eles para onde seguir. E hoje milhões e milhões e milhões de pessoas estão aqui por causa daqueles 12 que começaram com Jesus lá, se disponibilizaram lá. A luz deles foi mostrando o caminho, e a sua luz vai mostrar o caminho para muita gente. Talvez começando pela sua casa, talvez começando lá pela sua própria família, talvez começando lá no seu próprio trabalho, na sua vizinhança, talvez começando até mesmo na sua escola. Quantas coisas as pessoas começam a fazer, é interessante. A gente muitas vezes não enxerga isso, mas quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes estão buscando essa orientação, essa luz, e as pessoas às vezes omitem, as pessoas não apresentam, e o povo está lá perecendo, está lá lutando, está lá pedindo uma ajuda. E aí você fala assim, puxa, será que já não chegou o tempo de nós fazermos a diferença? Fala com o irmão do lado, não chegou o tempo de nós fazermos a diferença? Apóstolo, mas você não sabe, eu sou frágil, eu não estou muito bem. Eu falei que estrela, ela reflete o brilho, e tem até mesmo a estrela quando ela está caindo. Já ouviu falar de estrela cadente? As crianças têm uma história aí, né? Que se a estrela cadente passar e você fizer um pedido, é historinha, tá? Conversa mole. Mas você pede e você recebe a bênção e tal. Quer dizer o quê? Que até quando a estrela está caindo, a luz dela ainda continua refletindo. É interessante, né? Até mesmo quando você não está 100% bem, a luz que está em ti, a luz que vem de Deus, que está em você, ainda reflete. Mas por quê? Porque Deus não perde a esperança de que você vai se restabelecer, que você vai se posicionar, que você vai continuar. Ele pode todas as coisas, a Ele nada pode ser impedido. Ou seja, o teu posicionamento trará o quê? Realização. Até o último momento, até que você realmente morra, o Senhor ainda espera que você brilhe, que você reflita a glória dEle, até o último dia. A Bíblia diz, ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Mas espera aí, até lá eu brilho,
Até lá, Deus ainda espera que eu entenda os erros, que eu me restaure, que eu me restabeleça. Por isso Ele fica dando chances, Ele continua te colocando, te buscando. A Bíblia diz que a ira do homem levantada de Deus, e Ele continua achando pessoas para te restaurar e para reiluminar, ou seja, dar a você a visão da coisa certa, para que você comece a refletir a glória do teu Deus. É muito importante que você entenda isso, porque não ter mais força, a força não é nossa, a força é de Deus. Tem gente que fala, não, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, não vai dar, eu não vou alcançar. Espera aí, irmão, lembra de uma coisa, nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós talvez não possamos nada, mas Ele pode tudo. E é Ele que quer colocar sobre a tua vida essa autoridade. É Ele que quer dar a você esse brilho, todo o tempo todo. Para onde você chegar, você fazer o quê? Refletir. Diga, eu ainda tenho condição. Eu ainda posso fazer coisas tremendas. Eu ainda posso brilhar muito. Eu ainda posso levar as pessoas aos braços do Senhor. Eu preciso entender esse mistério. Mesmo que não haja mais luz à sua volta, você é a luz. Eu estou em casa, só eu sou convertido. Só você é convertido? Você tem que colocar, e eu sou convertido. Eu sou realmente a luz que o Senhor colocou naquela casa. Não, eu trabalho numa empresa, todo mundo lá, um é espírita, o outro é não sei o que, vai falando todas as religiões que você conhece. Só eu sou cristão. Aleluia, irmão. Você é a luz, você é aquele que é referência, você é aquele que vai brilhar e levar as pessoas ao conhecimento pleno do poder e da palavra que o Senhor manifesta. Não tenha receio. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Maior é a promessa do Senhor. Nós desvalorizamos a identidade que o Senhor nos dá. Nós desvalorizamos. Uma vez nós fomos para o Egito, eu, a bispa, e a gente estava lá e começamos a pegar amizade com o guia e conversar demais com ele. E ele falava um português meio enrolado, misturado, mas dava para entender. E ele começou a perguntar para ele como é que era na religião dele, né? Como é que era na religião dele essa situação, se eles davam dízimo. E ele brincou, tirou um sarro da cara da gente. Ele falou assim, nós não somos miseráveis. Eu achei que eu ia falar que eu era dizimista, que eu era todo poderoso. E ele falou que não era miserável. Aí eu falei, como assim? Vocês não dão os 10%? Ele falou, não, nós sempre damos tudo que nós podemos. Eu falei, como? Ele falou assim, quando se constrói uma igreja, nós vamos construir uma igreja. Não é comprar cadeira, é construir terreno, construção física, iluminação. Os membros do local, os empresários, o pessoal diz, eu quero dar 500 mil, eu quero dar 2 milhões, eu quero dar mais 500 mil, eu quero isso, quero aquilo. E aí, quem não tem dinheiro, estou desempregado e tal, sabe o que ele faz? Ele deixa a casa dele lá e vai morar na construção. Porque enquanto não terminar a construção, ele não vai voltar para casa. Porque se é o que ele pode dar, o trabalho físico, então ele vai ficar no trabalho físico até acabar. E agora, irmão? Nós somos os cristãos, os cheios de Deus? E aí vem o pessoal, é por isso que a Bíblia fala, são mais prudentes os filhos das trevas do que os filhos da luz. Por quê? Porque eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. Não precisa de empurrar. Não precisa. Uma empresa aqui no Piraporinha, eu tinha amizade com o senhor, ele já faleceu, mas eu ia lá fazer visita porque ele era cristão, mas o dono da empresa não era cristão, era muçulmano. E aí eu cheguei lá um dia, ele conversando, mostrando a empresa, ele falou, tá vendo aquela sala? Eu falei, tô. Falou, aquela sala é a sala de oração do... Falou o nome do rapaz lá. Quando ele entra lá para orar, ele entra, encosta a porta, ninguém mexe naquela porta. Se o filho dele estiver morrendo, vai morrer em paz. Se a mulher dele precisar de alguma coisa, vai ficar precisando. Se pegar fogo na empresa, ele morre queimado dentro da sala. Mas ninguém chama a atenção dele, porque ele não entra nem com o celular. Ali dentro só tem um tapete e um apoio para a oração e a leitura. Mais nada. E o tempo que ele fica lá, ele fica em oração. E ninguém interrompe ele. Se a porta está fechada, é porque ele está orando e ele está falando agora com Deus.
E quando ele fala com Deus, não há ninguém, nem filho, nem mulher, nem cliente, nada mais importante. Aí eu falei, uau, já achei muito. Ele falou, quando o líder espiritual dele vem visitar ele na empresa, sabe o que ele faz? Ele pega o faturamento bruto daquele dia e ele dá para o líder. Não, ele não dá golpe, ele deixa acabar o dia, tudo que foi emitido de nota fiscal naquele dia, ele faz um cheque do valor e manda entregar lá na mão do líder. O líder não pega nada na hora, ele não tem que saber quanto faturou, e nem ninguém vai dizer, deixa para faturar amanhã, que hoje está o homem aí, e vai ter que dar para ele. Então não, tudo que foi faturado, no dia seguinte o cheque é levado na mão. Eu falei, uau, e se aquele dia foi um dia de grande faturamento, é porque Deus quer abençoá-lo bastante, ele acredita nisso. Se aquele dia foi muito, é porque Deus quer abençoar a empresa no muito, porque se ele está dando mais, é porque Deus vai dar muito mais a ele ainda. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E aí quando você ouve isso, você começa a entender que aquele povo que muitas vezes a gente diz que não conhecem a Deus, que não conhecem ao poderio, que não têm a luz, eles são mais determinados que nós que temos a luz. Ou seja, chegou a hora da virada. É hora de você, estrela, brilhar. É hora de você, estrela, dar caminho para as pessoas passarem. É hora de você, estrela, reconhecer a manifestação e o poder de Deus sendo a diferença na terra. Diga para o irmão do lado, faz favor, brilha. Faz favor, brilhe agora. Comece a mostrar a glória de Deus na sua vida. Você tem que brilhar, não é opcional. Você foi chamado para fazer a bênção de Deus acontecer. Então eu tenho que perguntar agora, onde estão as estrelas do Senhor? Tem estrela aí? Pois é, se você é estrela, você não pode ficar parado, você tem que perseverar. Deus está esperando que você reconheça que o seu brilho vem dele, não é seu, é dele. Você não está dando nada que te custe alguma coisa, você está dando aquilo que ele colocou sobre a tua vida. Por isso você precisa ir além, você precisa se disponibilizar, você precisa estar pronto. Apóstolo, mas eu não tenho essa facilidade. Ô amado, querido, olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Vou ler de novo. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você não é igual a essa pessoa que está do seu lado, que eu não sou igual a você. Cada um tem uma proporção, uma capacidade de glória. Deus é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que eu falo que até na hora da oferta ele faz a coisa proporcional. Ele fala de dízimo, ele fala de primícias. Ele não faz assim, todo mundo tem que dar R$1.000, porque para R$1.000 é muito dinheiro, para outro R$1.000 não é dinheiro nenhum. Então à medida que você vê proporcionalmente, ele colocou logo o dízimo, que ele consegue igualar todas as pessoas por aquilo que elas têm, na proporção que elas têm. Ele colocou, olha, na primícia, pegue a primeira colheita, a primeira parte da colheita, e vai lá e entregue. Ele não colocou a quantidade, ele colocou uma participação. Para quê? Para que abençoasse todo o restante da colheita. Deus é tão maravilhoso, tão fantástico, tão tremendo, que ele nunca vai pesar sobre as suas costas, nunca vai colocar jugo. Por isso ele fala, porque uma estrela difere da glória da outra estrela. Mas aqui eu volto no fósforo. Quando você acende um fósforo, você acha o caminho na sua casa escura. Quando você acende uma lâmpada daquelas de emergência, você acha o caminho. Quando você acende talvez 2 lâmpadas de emergência, você acha o caminho. A proporção do que você tem é o suficiente para você realizar coisas tremendas. Você não é igual ao irmão do lado, mas todos nós temos que ter luz. Todos nós temos que manifestar a luz, todos nós temos que ser a representação da luz, todos nós temos que honrar a Deus com essa luz.
porque toda vez que você abençoar pessoas, você está tratando, cuidando do quê? Da família de Deus, daquilo que veio do Senhor. Quem criou o homem? Então você está tratando do homem, você está tratando da criação de Deus, daquilo que o Senhor colocou. Isso é importante ficar no nosso coração. Nós precisamos estar sempre prontos. Por quê? Se a gente de repente lembra do grão de mostarda, qual o tamanho do grão de mostarda? Ele diz que é mínimo, mas se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer ao monte: lança-te daqui a colar, e ele se lançará. É bíblico. E o grãozinho é petitico, ou seja, você não precisa de uma grande quantidade, você precisa de acreditar e de viver essa posição, essa situação. A luz que brilha em você, eu já disse, não é sua, é de Deus. Por isso a proporção do que vem atrás da luz é a manifestação de Deus, é a manifestação do Senhor, é aquilo que o Senhor preparou. Deus dá a você a capacidade e a capacitação que for necessária. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, fala isso claramente, ó, e ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, líderes de célula. Ele colocou uma autoridade sobre cada um de nós, para a gente exercer com determinação, com carinho, aquilo que é necessário para transformar e abençoar as vidas. Você está pronto para ser luz? Para fazer a diferença? Você está pronto para mostrar, né, que Deus quer que se coloque, que se estabeleça? Nós não podemos ser apagados, porque a luz que brilha em nós não vem de outros, vem de Deus. Só você pode fechar, só você pode apagar, só você pode se trancar em si mesmo e não permitir que a glória e o poder de Deus se manifeste. A visão de Deus é tão forte, com o brilho, com a estrela, que até no livro de Apocalipse ele faz um comentário. Olha o que fala Apocalipse 1:20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que ele está falando? As 7 estrelas, o brilho de cada igreja. Existiam as igrejas referenciando os comportamentos, aquelas que tinham comportamentos que se perderam, que foram longe, mas ele fala, em cada uma delas tem que ter o brilho. O brilho da igreja, tem o sacerdote? Tem, mas o brilho da igreja é o que o corpo faz. Nós juntos fazemos que esse brilho traga reconhecimento de Deus na terra. Você é uma ferramenta poderosa do Senhor. A igreja está estabelecida por essa situação, e Ele espera que você possa viver